Boa tarde a todos. Eu me chamo Rafael, sou do último grupo agora de apresentações. Nosso grupo seria eu, Rafael, o Cleanto, o Igor, que eu acho que não está mais participando da disciplina, e a Monielle. E aí nós faremos uma apresentação sobre o governo mundial. Quais seriam os meios para se garantir uma paz duradoura, e apresentar os possíveis problemas de um governo mundial e assim por diante. Eu vou iniciar a apresentação, tá? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Infelizmente ocorreu um problema pessoal e eu não pude estar ao vivo com vocês. E aí eu pedi autorização à Sinara, ela permitiu gentilmente que eu gravasse esse áudio, né, da apresentação, e aí um dos membros do meu grupo, que eu acredito que seja o Cleanto, tá colocando áudio para vocês. Então, muito obrigado, Cleanto, muito obrigado, professor, e vamos iniciar. Houve uma guerra travada entre 1702 e 1714 pelo direito de sucessão da coroa espanhola, né, assim, após a morte do Carlos II. Felipe V da França, que era neto de Luís XIV, esse mesmo famoso, ele tinha um certo direito de se tornar o detentor do trono espanhol. Mas aí é que está o problema. Caso o detentor da coroa francesa se tornasse o herdeiro da coroa espanhola, haveria muito poder concentrado na mão de um único monarca. Aí dessa forma, outros nobres, né, ficaram muito preocupados com esse fato, né, com essa possibilidade de unificação das duas coroas. E aí isso gerava um problema político sério, muito sério, inclusive, para a época. O imperador austríaco Leopoldo I, que era parente próximo do falecido Carlos II da Espanha, disputou esse trono com o Felipe V da França. E isso deu origem a uma guerra que envolveu muitas potências europeias da época, né? Uma guerra mundial em pequenas proporções. Em 1713, as potências, um ano antes de ser finalizado esse conflito, né, as potências que estavam participando dessa guerra começaram a assinar tratados entre si. Né? Não foi um tratado único, né, um tratado de paz único, foram vários tratados bilaterais, né, armistícios entre duas potências, e por isso que precisaram ser vários. E um dos diplomatas que estavam negociando esses tratados, foi o Charles de Saint-Pierre, né, que ele que cunhou inicialmente em um dos tratados o termo paz perpétua. Aí, dado esse contexto, Kant escreve um livro chamado A Paz Perpétua. Né? Esse A tem crase, então algumas traduções têm para a paz perpétua o título. Aí ele trata de quais seriam as condições para se obter uma paz duradoura entre os diferentes povos. A obra A Paz Perpétua foi escrita pelo filósofo alemão Immanuel Kant em 1795, pelo menos foi publicado em 1795. Essa paz perpétua, ela se constrói porque a razão tem mais força do que o poder, na perspectiva de Kant. Abre aspas, aí página 40 e 41. A razão condena absolutamente a guerra como procedimento de direito e torna, ao contrário, o estado de paz um dever imediato, que, porém, não pode ser instituído ou assegurado sem um contrato dos povos entre si. Essa citação de Kant, né, já dá a entender qual seria a intenção dele com esse livro. Mas vamos lá. O livro se divide em duas partes. Na primeira parte, Kant apresenta o que ele denomina de artigos preliminares, são 6, a paz perpétua, né, se chegar a essa paz perpétua entre os estados, e a segunda parte trata dos artigos definitivos, né, sendo seguida aí por 2 suplementos. Então vamos lá. Primeira parte, os 6 artigos preliminares. Nesses 6 artigos ele descreve situações que impediriam a paz, e essa paz duradoura, e medidas que deveriam ser adotadas de imediato pelos estados para que os povos eles não guerreassem mais. Eu vou tentar sempre falar o artigo, dar um ou seja, né, que seria uma explicação do que eu entendi, do que eu consegui captar daquele artigo, e aí talvez dar um exemplo, né, vamos lá. O primeiro artigo preliminar seria o seguinte: não deve viger nenhum tratado de paz como tal que tenha sido feito com a reserva secreta de matéria para uma guerra futura. O que seria isso? O tratado ele precisa ser amplo, né, e preciso o suficiente para garantir a paz, né, sem termos dentro do tratado que claramente possam gerar conflitos futuros. Né? Assim, tudo deve ser tratado de uma vez só
para que nada seja reservado a ser motivo para uma nova guerra. Assim, caso contrário, haverá uma nova guerra. Por exemplo, o tratado que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, né? Ele também colaborou, de certa forma, né, por meio de suas consequências, para o início da Segunda Guerra Mundial. Então já não estaria de acordo com o primeiro artigo. Segundo artigo preliminar. Nenhum Estado independente deve poder ser adquirido por outro Estado por herança, troca, compra ou doação. Ou seja, um Estado ele não é um patrimônio, né? Ele é uma sociedade entre homens e mulheres que possuem sua própria autonomia. No caso da Guerra de Sucessão Espanhola, por exemplo, que eu falei no contexto histórico, a Espanha ela detém um contrato social independente, né? A soberania dela pertence ao povo daquela região, então não há motivo para ela ser herdada por outro povo, como aconteceu. Então, assim, por mais que tenhamos diversos exemplos de compras de localidades, como o Acre, por exemplo, aqui no Brasil, na visão kantiana não seria permitido, né? Pelo menos dentro dessa obra. Terceiro artigo preliminar. Exércitos permanentes devem desaparecer completamente com o tempo. Assim, para Kant, levando em consideração a página 28, vou deixar, eu acredito que as referências bibliográficas no grupo, né, eu vou deixar as referências. A manutenção de exércitos exige grandes investimentos, né, e por isso, abre aspas, a paz torna-se mais onerosa do que uma guerra curta. São assim eles próprios causas de guerras ofensivas para desfazerem-se desse peso. Então, uma guerra curta, ela acaba sendo mais barata do que manter os exércitos permanentes. Quarto artigo preliminar. Não deve ser feita nenhuma dívida pública em relação a conflitos exteriores do Estado. Ou seja, Kant via a dívida externa, né, como um problema em relação à paz. Ela dificulta a paz pelos conflitos que essa dívida pode gerar. Quinto artigo preliminar. Nenhum Estado deve imiscuir-se com o emprego da força na constituição e no governo de um outro Estado. Assim, a autonomia é um direito de um povo que deve ser respeitado. A violação desse direito, de certa forma, fragiliza também o direito de outros Estados. A invasão de um Estado por outro provoca uma certa instabilidade que é generalizada. E imiscuir-se seria tomar parte, né? Dar opiniões ou se intrometer em algo que não lhe refere. Por fim, o sexto artigo preliminar. Nenhum Estado em guerra com um outro deve permitir hostilidades que tenham de tornar impossível a confiança recíproca na paz futura, como tais são emprego de assassinos, envenenadores, quebra de capitulação, instigação à traição, no estado com que se guerreia, etc. Ou seja, até em situações de guerra é preciso evitar certas ações cruéis sob o ponto de vista humano, né, para que entre esses estados não se crie um sentimento de ódio, porque desse ódio não é possível uma paz futura, já que o povo daquele estado está machucado e com desejo de vingança em relação ao outro, né? A capitulação, por exemplo, seria você quebra da capitulação, no caso, né? Como quando um estado se capitula, ele se rende, né, ao outro estado que estava guerreando com ele, e aí a quebra da capitulação seria o estado vencedor ainda continuar com hostilidades e violentando aquele estado que já se rendeu, né? E isso gera uma certa revolta da população. E aí, coisas muito cruéis também entraria dentro desse sexto artigo, né? A não acontecer em um possível conflito, uma possível guerra, seriam estupros, torturas e assim por diante. Então, até na guerra, até em situações de guerra, é preciso ordem, é preciso certas leis, certos parâmetros para que a gente consiga, né, a paz futura que seja mais duradoura. A segunda parte, que são os artigos definitivos, ela inicia logo com a advertência de Kant, né? Abre aspas. O estado de paz entre os homens que vivem lado a lado não é um estado de natureza, que antes é um estado de guerra. Ele tem de ser, portanto, instituído. Abre aspas novamente.
A paz deve, portanto, ser assegurada por estruturas jurídicas institucionais, ou seja, o estado de paz deve ser fundado por meio do direito público. Deve-se sair do estado de natureza e entrar no estado civil, o estado no qual é legalmente definido o que é de cada um. Primeiro artigo definitivo. A Constituição Civil em cada estado deve ser republicana, ou seja, para que ocorra a paz, né, entre os povos, todos têm que ter uma instituição republicana, onde assim os poderes legislativo e executivo são independentes, né? Esse é o que eu acredito que Kant entende como uma constituição republicana, onde os poderes legislativo e executivo são independentes, diferente do despotismo, né, que seria quando esses poderes estão juntos. Nesses termos, a gente pode ter uma monarquia republicana, uma aristocracia republicana ou uma democracia republicana. Pouco importa, desde que essas formas de governo estejam embaixo de uma constituição, embaixo de uma lei com esses poderes divididos. Segundo artigo definitivo. O direito das gentes deve ser fundado sobre um federalismo de estados livres. Ou seja, o direito das pessoas tem que ser fundado em algo maior que o Estado, que os estados, né? Como se fosse uma federação de estados livres. Exemplo, a União Europeia, né? É um bom exemplo. Cada estado pode ser considerado como um indivíduo, nesse caso, em relação a outro estado, e estar em estado de natureza em relação a outro estado. E por isso que seria necessário, e aí a inspiração de Hobbes, né? Então seria necessário um contrato também entre os estados para que se chegue a essa paz duradoura. Terceiro artigo definitivo. O direito cosmopolita deve ser limitado às condições da hospitalidade universal, né? Hospitalidade, no caso, significa o direito de um estrangeiro, né, não ser tratado com hostilidade por outro estrangeiro. Inclusive, ele dá alguns exemplos até engraçados que parecem até com o Brasil, né? Quando um estrangeiro visita o seu estado e você vende um produto de forma mais cara para ele, né, só porque ele é estrangeiro, né? Isso não seria uma boa ação para a hospitalidade. Enquanto o estrangeiro estiver, né, se comportando de forma amistosa no seu estado, não há motivo para que a gente trate ele de forma não amistosa, né? Para se chegar à paz perpétua, é preciso eliminar todos os tipos de conflitos, né, incluindo a hostilidade em relação aos estrangeiros. Ele ainda elenca alguns artigos suplementares, né? São 2 artigos suplementares, mas por causa do tempo eu não vou me estender mais, mas já deu para entender mais ou menos como seria o pensamento de Kant, né? Um livro escrito depois de um contexto de Guerra de Sucessão Espanhola, 1795, a pessoa sistematizar assim, quase que de forma geométrica o direito, né, e os passos para os estados chegarem à paz perpétua, realmente é um trabalho muito interessante. Então, muito obrigado pela presença de todos, né? Desculpe essa formatação de apresentação, espero que vocês tenham entendido. Eu fiz bem rápido, eu acredito, porque assim, cada artigo pode e deve ser comentado, né? Porque tem muita coisa a se comentar dentro de cada artigo, mas espero que vocês tenham entendido os artigos, entendido a obra e talvez aí tenha até o desejo, né, de ler a obra, que é muito boa, inclusive. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Tá? Eu vou passar a palavra, eu acredito que para Cleanto. Então, muito obrigado. Aproveitem a apresentação.